Queridos, eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, com a graça e a paz e com o nosso cordial boa noite, amém? Queremos agradecer pela sua vida, queremos agradecer a Deus pela oportunidade, queremos agradecer ao nosso pastor que nos confiou esta missão nesta noite. Nós estamos alegres, estamos aqui mais uma vez para passar aquilo que Deus colocou em meu coração. Creia que primeiramente Deus falou comigo antes de falar com a sua igreja. E nós queremos, sem perda de tempo, levar a igreja do Senhor, lá no livro de 2 Reis, capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 6, e depois nós vamos passar por alguns outros versículos desse mesmo capítulo, ok? 2 Reis, capítulo 7, versículos de 1 até 6. Eu queria que a igreja, a proporção que fosse encontrando capítulo e versículo, se colocassem de pé, para que nós entendêssemos que todos nós estamos na mesma leitura. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então disse Eliseu: ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém um capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verás com os teus olhos, porém daí não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui? Até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade e morreremos aí. E se ficamos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para ir ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que havia ali ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros e ruídos de cavalos, como o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus e os reis dos egípcios, para virem contra nós. Glória a Deus, aleluia. Irmão Aurélio, ore pela minha vida, meu querido. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Queridos, diante do texto que nós lemos, cabe eu, a igreja do Senhor, lhes fazer uma pergunta. E a pergunta é: você já se sentiu preso dentro de sua própria casa? Querido, a cidade de Samaria estava vivendo um momento ímpar. Se nós voltarmos um pouco mais no texto, no capítulo de número 6 dessa história, nós vamos ver o contexto, por que aqueles homens estavam sitiados dentro de Samaria. Se nós nos recordarmos, lá em Deuteronômio, a partir do capítulo 28, Deus já prometia pesar a mão
sobre o seu povo. E depois nós vamos ver o que está escrito em Deuteronômio 28, especificamente capítulo 53, versículo 53. Mas eu queria que nós lêssemos um capítulo antes dessa história, está no versículo de número 6, a partir do capítulo 34. É o contexto da história que nós acabamos de ler. O contexto dessa história diz assim, ó: e sucedeu depois disto, estou lá em 2 Reis 6, a partir do 34, do 24. E sucedeu depois disto que Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército e subiu e cercou a Samaria. Houve grande fome em Samaria, porque eis que a cercaram, até que se vendeu uma cabeça de um jumento por 80 peças de prata, e a quarta parte de um cabo de esterco de pombos por 5 peças de prata. E sucedeu que, passando o rei pelo muro, uma mulher lhe bradou, dizendo: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor te não acode, de onde te acudirei eu? Da eira ou do lagar? Disse-lhe mais o rei: que tens? E disse ela: esta mulher me disse: dá cá o teu filho, para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu filho. Cozemos, pois, o meu filho e os comemos. Mas dizendo-lhe eu ao outro dia: dai-me cá o teu filho, para que o comamos, escondeu de mim o seu filho. Queridos, esse é o contexto da história que nós lemos no capítulo 7 de 2 Reis, de 1 a 6. Aquela cidade estava passando por uma situação ímpar. O rei Ben-Hadad havia cercado a cidade com um propósito único e exclusivo de enfraquecer aquele exército, de enfraquecer o exército de Samaria. Querido, alguns estudiosos dizem que esse tempo de cerco da cidade de Samaria durou cerca de 3 anos. E agora eu faço uma pergunta: quando você na sua casa, durante 3 dias, você não tem nada para comer, bate ou não bate o desespero? Queridos, 3 anos começou a partir do primeiro dia. A cidade está cercada, os homens, o seu exército está dentro dos muros, do lado de dentro dos muros. E aí aquelas pessoas precisavam consumir algo que estivesse ao seu alcance. Trazendo para os nossos dias, aquela cidade tinha comércio, aquela cidade tinha supermercado, aquela cidade tinha quitanda, aquela cidade tinha tudo para suprir a necessidade daquele povo. Querido, mas 3 anos é muito tempo. E de onde se tira e não se coloca, vai só faltar. Minha mãe já dizia: meu filho, de onde se tira e não se põe, vai faltar. 3 anos, aquela cidade passou sitiada. A situação estava tão terrível que nós chegamos ao ponto de ler capítulo 6, versículo 24. A necessidade daquele povo era tão grande que eles estavam comprando uma cabeça de jumento por 80 ciclos de prata, meio litro de fezes de pomba por 5 peças de prata. Imagine a situação de nós chegarmos daquele povo, chegar à situação de comer cabeça de jumento. Não importa se a cabeça era grande ou se era pequena, porque a Bíblia não fala isso. Fala que se para comer uma cabeça de jumento, precisaria ser pago 80 peças de prata. E se você não tinha 80 peças de prata, você ia comer fezes dos pombos, que era 5 peças de prata. Mas era só meio litro de fezes de pombo. Se sua família fosse grande, daria para suprir a necessidade da família com meio litro de fezes de pombo?
Se sua família fosse grande e a cabeça do jumento fosse a menor que tivesse para ser vendida, ia suprir a necessidade da sua família? Queridos, eu preparei um título para esta mensagem. E o título é, ali? Grandes feitos com pequenas atitudes. Grandes feitos com pequenas atitudes. A cidade estava cercada, o povo estava do lado de dentro dos muros, mas havia 4 leprosos do lado de fora. Querido, aquelas pessoas que estavam dentro do muro, eles tinham uma sensação de proteção. Para que os exércitos dos sírios conseguissem atingi-los, primeiro precisava vazar os muros. E aí dava-lhes uma sensação de proteção. Mas nós vamos falar de 4 leprosos que estavam do lado de fora dos muros. Se as pessoas estavam se sentindo meio que protegidas do lado de dentro dos muros, os 4 leprosos estavam totalmente desprotegidos. Como nós falamos, estavam de cara para o gol, estavam de cara para o inimigo. O interessante, queridos, é que eles não se deixaram deter pela situação. Os 4 leprosos conversando, e a palavra diz que eles conversavam entre si. Aqueles homens estavam fadados à morte. Querido, a lepra naquele tempo é a mesma hanseníase no tempo de hoje. Dependendo da gravidade da hanseníase, começa a cair pedaços da orelha, começa a cair pedaços da ponta dos dedos, começa a cair o cabelo, e aquela era a lepra daquele tempo. Nós temos visto a irmã Dalva trabalha ali no Aquiles, e lá tinha um hospital para tratar exclusivamente da hanseníase. Pergunte à irmã Dalva o que ela já viu com relação à lepra daquele tempo. E aqueles 4 leprosos, eles eram excluídos da sociedade já há muito tempo, porque não começa de uma hora para outra, vem começando aos pouquinhos. E quando dá-se o entender que aquilo é lepra, as pessoas são escorraçadas da cidade. Os homens, as mulheres, são segregadas do convívio social. Por isso aqueles homens estavam do lado de fora do muro. Quantas vezes nós estamos como aqueles 4 leprosos, do lado de fora do muro, exposto a todo e qualquer tipo de perigos? Quantas vezes nós nos sentimos assim? Mas sabe o que vai fazer a diferença, querida, na minha, na sua e nas nossas vidas? Como fez a diferença na vida daqueles 4 leprosos? Foi a atitude tomada. Aqueles homens poderiam ficar ali para morrer ali. Estavam fadados à morte. Mas eles decidiram avançar. Eles decidiram levantar e seguir. Vamos ficar aqui, vamos morrer. Nós temos a garantia que vamos morrer. Por que ficar aqui? Vamos ao acampamento dos sírios. Se porventura eles nos deixarem entrar e não nos matar, nós viveremos. Se nos matar, única e exclusivamente morreremos. Nós já íamos morrer de qualquer jeito. Só que lá talvez os sírios nos deixem entrar. Queridos, lembre-se, Deus ele só espera de você pequena atitude para fazer a obra. Pequena atitude para fazer o milagre. O profeta disse: amanhã, nesta hora, há fartura de comida em Samaria. O soldado, o oficial do exército lá que estava, era a guarda do rei, disse: impossível, impossível. Não há como. Mesmo que Deus abrisse portas e janelas no céu, não será possível. Entenda, queridos,
quando aquele soldado falou, não será possível, nós entendemos que aquele homem, ele perdeu a oportunidade de exercitar a sua fé. Quantas vezes nós perdemos a oportunidade de exercitar a nossa fé? Quantas vezes, queridos, eu e você perdemos a oportunidade de exercitar a nossa fé? As coisas estão acontecendo e você não se levanta, e assim a sua vida não vai mudar. Deus espera uma pequena atitude para fazer grandes feitos. A palavra diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza daquelas que não se veem. Mas aquele homem, ele só não deixou de exercitar a sua fé, mas ele incorreu em um dos maiores pecados que a Bíblia diz, a blasfêmia contra o Espírito Santo. Querido, quando você abre a sua boca e diz, Deus não é capaz de fazer, Deus não é capaz de mudar, Deus não é capaz de prosperar, Deus não é capaz de mudar, fazer ou prosperar, você está deixando de exercitar a sua fé, mas você está blasfemando contra o Espírito Santo. Queridos, aquele povo, eles estavam dentro da cidade, haviam consumido tudo que tinha ali dentro. 3 anos, eles consumiram tudo que tinha ali dentro, e agora eles estavam comendo cabeça de jumento, esterco de pombo. Eles estavam comendo também os seus próprios filhos. Aquelas pessoas que estavam ali dentro ainda tinham cabeça de jumento, fezes de pombo, ainda tinham suas crianças para comerem. E aqueles que estavam do lado de fora tinham o quê? Somente esperar a morte. Somente esperar a morte. Mas uma pequena atitude que aqueles 4 leprosos tiveram mudou a situação de Samaria, mudou a situação daquele povo. Quantas vezes falta para nós atitude? Tem homens e mulheres na Bíblia que mudaram a sua história. Homens e mulheres na Bíblia que mudaram a sua história, porque tomaram atitude. Eu lembro, a palavra de Deus me faz lembrar de uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Como mudou a vida daquela mulher? Por que mudou a vida daquela mulher? Essa história está lá no livro de Mateus 9, de 20 a 22. Aquela mulher tomou uma atitude de sair da sua casa, sair da sua zona de conforto, que na situação dela não tinha nada de conforto. Era totalmente inversa àquela zona de conforto. Ela decidiu sair da sua casa. Ela disse, tomarei uma atitude e irei ao encontro de Jesus. E eu creio que se a minha atitude for vista aos olhos do Senhor, e eu tocar nas vestes, na orla das vestes de Jesus, eu serei curada. Mas ela precisou tomar uma atitude, querido. Precisou tomar uma atitude. Querido, para você vencer uma escada, você precisa passar pelo primeiro degrau. Mas para passar pelo primeiro degrau, você precisa tomar uma atitude, se levantar e ir ao encontro da escada. Não tem como vencer 20 degraus de uma escada se você não começar a partir do primeiro. E não tem como você começar a partir do primeiro se você não se levantar e ir de encontro à escada. Aquela mulher se levantou da sua posição e disse, irei ao encontro do meu Deus. Se somente tocar nas suas vestes, eu serei curada. Nós sabemos o final desta história. Uma outra situação que me lembra a Bíblia, me faz lembrar a Bíblia, a atitude do filho pródigo. Aquele filho, ele tomou 2 atitudes. Teve a sua vida mudada porque tomou 2 atitudes. Uma das atitudes que ele tomou foi uma atitude
reprovável. Aquele homem saiu da sua casa, se rebelou contra o seu pai. E olha, escutem isso. Toda vez que você toma uma atitude de rebeldia, provavelmente você vai se decepcionar. Toda vez que você toma uma atitude de rebeldia, provavelmente, é claro que toda regra tem uma exceção, mas na maioria das vezes, você vai se decepcionar. Aquele homem tomou uma atitude de sair da sua casa. Perdeu a liberdade, porque passou a ser escravo da fome, escravo do trabalho, escravo das suas vontades, escravo de tudo. Aquele homem deixou de ser patrão e foi ser empregado, porque tomou uma atitude de rebeldia. Aquele homem deixou de dar ordem e foi tomado de tudo quanto foi ordem sobre ele, porque tomou uma decisão de rebeldia. Mas o que me alegra na história do filho pródigo é a segunda decisão que ele toma, queridos. A segunda decisão que toma o filho pródigo. Ele disse: me levantarei, irei ao encontro do meu pai. Me levantarei e irei ao encontro do meu pai. Quantos dos seus trabalhadores têm pão, têm salário, têm hora para dormir, têm hora para descansar? E eu aqui pereço, sem nada do que tem os trabalhadores do meu pai. Me levantarei e irei ao encontro do meu pai. E ele foi preparando um discurso. Mas o que me alegra, o que me alegra na atitude daquele homem, é como o pai recebe aquele homem. Devido à sua atitude, agora, não de rebeldia, mas de arrependimento. Aquele homem que era escravo, passou a ser livre. Aquele homem que era mandado, passou a mandar. Aquele homem que andava nu, despido, tomou-se de vestes novas, teve os seus pecados perdoados. Toda vez que você toma uma atitude de arrependimento, Deus vai te abençoar, meu querido. Deus vai te abençoar. Tem uma outra mulher que mudou a sua história devido a uma atitude que ela tomou. Ana. Obrigado, querido. Ana, olha, todos nós conhecemos a história de Ana. Está lá em 1 Samuel 1, versículo 9. Ana era rejeitada por muitas pessoas dentro da sua própria casa. Um dia ela tomou uma atitude. Qual foi a atitude de Ana? Vou me levantar. Vou me levantar. Ana se levantou. Vou orar. Ana orou. E depois vou me derramar aos pés do Senhor. Ana se levantou, Ana orou, mas Ana chorou copiosamente aos pés do Senhor. Se ela ficasse prostrada na situação que ela estava, jamais teria a sua vida mudada. Jamais teria nascido Samuel, porque o Senhor havia cessado a madre de Ana. Ana não podia ter filhos, mas ela não se conformou, e o resultado foi tomar uma atitude. Ana se levantou, querido. Ana orou e Ana chorou. E nós conhecemos a história. Ana não teve só Samuel, não. Depois de Samuel, Ana teve outros filhos. Por quê? Uma atitude. Grandes feitos e pequenas atitudes. Lembra de Davi? Querido,
o exército de Israel que estava com Saul naquela trincheira de batalha, os estudiosos dizem que era cerca de 3.000 homens fiéis a Saul. 3.000 homens fiéis a Saul, contra o exército dos filisteus, representado ali pelo gigante Golias. Aqueles homens estavam sitiados, como exército de Israel, estavam sitiados, tal qual estava a cidade de Samaria. Davi não foi ao encontro do exército de Israel com intenção de matar aquele gigante. Davi foi cumprir uma determinação do seu pai: vai ao arraial e leva pão para os teus irmãos. Era essa a intenção de Davi. Quando chegou naquele arraial, que viu aquele gigante afrontando o exército do Deus vivo, 3.000 homens sitiados por um gigante que se apresentava acima de uma montanha e que parecia ser muito maior do que verdadeiramente ele era. E Davi chegou e tomou uma decisão. Davi chegou e tomou uma decisão. Foi repreendido por muita gente, por muitos daqueles soldados. O próprio Saul disse: você não vai lutar contra Golias. O Golias, ele é homem de guerra desde quando nasceu, praticamente. Desde quando criança. Golias é homem de guerra. Gigante, muito grande. E tu está vendo ali, Davi? Olha o teu tamanho para você combater contra Golias. Mas o Davi não estava impressionado com o tamanho do gigante, querido. Davi tinha botado no seu coração que ele ia tomar uma decisão e ia matar o gigante. Não com a força das armas, mas com a força do Senhor. Querido, quando você está numa peleja, você não deve aumentar, você não deve olhar, você não deve ter medo do gigante que aparece na sua frente. Todos nós temos um gigante para matar todos os dias. Aquele povo de Samaria estava diante de um gigante tremendo. 3 anos a sua cidade sitiada. 3 anos eles comendo algo que nunca pensaram em comer. 3 anos tentando enfraquecer o exército sírio, porque talvez eles diziam: quem sabe eles se enfraqueçam e vão embora, não nos atacam. E aí nós sairemos e procuramos comida, e aí nós sairemos e voltamos à nossa vida normal. Mas a palavra diz que cada dia que passava, a situação piorava. Tem outros personagens na Bíblia que nos leva a entender que pequenas atitudes traz grandes feitos, traz grandes feitos com pequenas atitudes. Quantas vezes você acha que não vai fazer porque não vai fazer diferença? É muito pequeno. O que eu estou pensando em fazer é muito pequeno aos olhos do nosso Deus. Queridos, essa palavra, ela nos apresenta 3 coisas que nós precisamos aprender. 3 itens, ela tem muitos outros, mas eu escolhi 3 que nós precisamos aprender com esta palavra. Primeira lição que essa palavra nos traz e serve para o nosso aprendizado: não devemos duvidar do profeta se ele fala em nome de Deus. Você, nós como igreja do Senhor, não devemos duvidar de quando o profeta falar em nome de Deus e trouxer de Deus para você uma mensagem. Aquele soldado, ele duvidou. Olha o que diz o versículo 1.
Então disse: ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor. Geralmente, quando alguém vem te entregar uma profecia de Deus, ele começa assim: assim diz o Senhor. E aí você se prepara para ouvir o que Deus tem para falar com você. E aí depende do seu entendimento para acreditar ou não que aquilo vai se cumprir. Aquele soldado ouviu a palavra do Senhor dita através do profeta, mas duvidou. Duvidou. E o profeta falou: vai acontecer, porém tu verás, mas não usufruirás. Nunca duvide, querido. Eu nunca duvido. Nós nunca duvidamos. Não devemos duvidar do que diz o profeta vindo da parte do Senhor. Quantos de nós já recebemos profecias de profetas verdadeiros? Não aqueles profetas que falam, né, por falar, mas profetas que veio da parte do Senhor e diz: assim te diz o Senhor. Às vezes nós estamos preocupados com tanta coisa, nós estamos preocupados com o diagnóstico, nós estamos preocupados com o resultado de exames, nós estamos preocupados com uma porta de emprego, nós estamos preocupados com o relacionamento que não vai bem, nós estamos preocupados com os nossos filhos que não estão andando no caminho do Senhor. E o profeta diz: assim te diz o Senhor. E assim você precisa confiar. E aí você precisa confiar. É fácil confiar no que o profeta vem entregar para você? Não é fácil, querido. Mas nós precisamos confiar. Vindo da parte do Senhor, pelo profeta, nós precisamos confiar. Assim te diz o Senhor. Então nós precisamos aprender, querido, em não duvidar daquilo que vem ao seu encontro, através da palavra do profeta. Eliseu profetizou em muitas vidas. Eliseu profetizou em vida de muitas mulheres, que a Bíblia nos relata. Todas que confiaram, receberam a sua bênção. Todas que confiaram, receberam a sua bênção. Essa é a diferença, querido. Se você confia ou não confia. Se você confia, você recebe. Se você não confia, não fará nenhuma diferença na sua vida. Uma outra lição, querida, que nós aprendemos com esse texto: o tempo de acontecer um milagre em tua vida, quem determina é Deus. O tempo de acontecer o milagre na sua vida, quem determina é Deus. Não fique preocupado, querido, se ainda não aconteceu. Não fique preocupado se ainda não aconteceu, é porque ainda não é tempo de acontecer. Olha o que diz parte do versículo 1. Amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Não é hoje, querido. Não é depois de amanhã. Não é daqui a 8 dias. Não é daqui a 30 dias. É amanhã. O tempo é de Deus. O tempo não é seu. O tempo não é meu. O tempo não é nosso. O tempo é de Deus. Muitas vezes você está orando, está buscando, mas ainda não recebeu. Entenda que Deus está te preparando para você receber aquilo que vem nas suas mãos. Provavelmente eu e você não recebemos ainda, porque se nós recebemos a bênção fora de hora, ela vai se tornar maldição. Talvez seja motivo de você sair da igreja, porque recebeu a bênção fora de hora. E tem coisas que Deus não faz, querido. Tem coisa que Deus não faz. O que Deus não faz, irmão Moraes? Deus não retarda a tua bênção, querida. Deus não retarda a tua bênção, querido. Deus não retarda a tua bênção, igreja do Senhor. E não recebeu ainda é porque não é tempo de receber. Outra coisa que Deus não faz, Deus não mente jamais.
Deus não mente jamais. O profeta falou: amanhã, quase a este tempo, uma medida de farinha haverá por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Deus precisava fazer cumprir aquela promessa. Deus precisava fazer cumprir aquela promessa. Aí você pergunta: irmão, Deus não podia com um sopro eliminar o exército dos sírios? Precisava. Era possível, é capaz. Deus pode todas as coisas. Mas ele usou 4 homens, os mais desprezados, os mais improváveis, homens que estavam à beira, do lado de fora do muro, para se fazer cumprir o que o profeta havia prometido para aquela cidade naquele tempo. A atitude que os 4 leprosos tiveram foi simplesmente sair dali para morrer em outro lugar. Aqui eu vou morrer lá no arraial dos sírios, que se eles porventura me deixarem entrar, eu vou comer, vou beber e vou viver. Mas a certeza daqueles homens é que eles saíram dali, não para morrer ali onde eles estavam, mas para morrer lá, de frente aos sírios. Mas Deus usou aquele homem, aqueles 4 homens, essa pequena atitude. Deus fez um grande feito na cidade de Samaria. E a terceira lição que nós aprendemos neste texto, eu já estou chegando para o final da mensagem. A terceira lição que nós aprendemos neste texto diz assim, lá em Atos 4:20, a palavra diz assim: não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Compartilhar, queridos, as boas novas é necessário. O versículo 9 do texto que nós lemos nos diz assim, ó. Versículo 9 nos diz assim, ó. Então disseram uns para os outros: não fazemos bem, este dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperamos até a luz da manhã, algum mal nos sobrevirá, pelo que agora vamos e a comunicamos à casa do rei. Não devemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Compartilhar as boas novas nos é necessário, querida. O que isso traz como lição para o dia de hoje? Nós precisamos falar do que Deus fez nas nossas vidas. Eu preciso falar do que Deus fez na minha vida. Eu preciso ser testemunho para pessoas do que Deus fez na minha vida. Quantas pessoas estão esperando uma palavra e você não fala do que Deus fez na sua vida e que pode fazer na vida daquela que está ali, sem esperança, sem perspectiva. Aqueles homens entraram no acampamento dos sírios, acharam tudo que havia sido deixado. Eles comeram, beberam, se fartaram, mas lembraram daqueles que estavam sitiados na cidade de Samaria. Isso nos traz uma outra lembrança e uma outra afirmação. Aqueles homens, apesar de ter sido escorraçados, apesar de ter sido jogados da cidade para fora, apesar de ter sido deixado ali para morrer, eles se compadeceram. Isso mostra o amor que nós precisamos ter um com o outro. Se fosse outro, dizer, eles nos deixaram para morrer, nós vamos nos saciar. Enquanto estiver aqui que nós podemos comer, nós vamos comer. Que se lixem, que eles fiquem para lá, morram para lá, porque eles nos deixaram para morrer. Mas nós precisamos entender. Paulo disse: se eu tiver tudo, se eu der o meu corpo para ser queimado, se eu fizer e acontecer, mas não tiver amor, nada disso me é válido. Queridos, esta é a lição que nós precisamos aprender com a palavra desta noite. Não devemos duvidar do profeta se ele fala em nome de Deus. O tempo de acontecer um milagre
na tua vida é determinado por Deus. Não devemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Compartilhar as boas novas nos é necessário. Amém? Depois leem lá em Deuteronômio 28, versículo 53. E vejam por que estava acontecendo aquela situação com o povo de Samaria. Porque aquele povo estava sitiado 3 anos ali, sem ter nada para comer, morrendo aos poucos. Nesses 3 anos, certamente morreram muita gente dentro daquela cidade. E os poucos que sobreviveram tiveram a palavra de Deus cumprida nas suas vidas. Você está esperando ser cumprida uma palavra de Deus na sua vida, querido? Você está esperando ser cumprido uma palavra de Deus na sua vida? Ouça o que o profeta tem falado para você. Ouça o que o profeta tem falado para você. Amém? Nós assim finalizamos a palavra desta noite. E nós queremos único e exclusivamente agradecer pela sua presença. Nós queremos único e exclusivamente agradecer ao Deus da palavra, ao Deus da igreja. E nós queremos agradecer ao nosso pastor pela confiança e agradecer a confiança da igreja do Senhor, que nos deu a oportunidade de estar aqui à frente. Poderia ser qualquer um de nós que estamos no auditório, mas aprove a Deus que fosse este humilde servo. Nós glorificamos e exaltamos o nosso Deus na beleza da sua santidade. Amém? Vamos nos levantar e orar? Eu queria, antes da oração, eu queria pedir aos homens presentes aqui, estamos encerrando um pouquinho mais cedo, porque as mulheres terão uma atividade nesses próximos 15 minutos. Enquanto isso, eu preciso de 2 minutos para falar com todos os homens presentes no templo. Não saiam antes de falar comigo. Uma reuniãozinha ali atrás, coisa rápida, 2 minutos. Prometo que é 2 minutos, tá bom? Vamos orar? Querido Deus e maravilhoso Senhor, nós queremos agradecer, Pai, e engrandecer o Teu santo e excelso nome na beleza da Sua santidade. Te glorificar porque só o Senhor é Deus, digno de toda a honra, digno de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Te agradecer pelos feitos maravilhosos, te agradecer pelas nossas vidas, pelo ar que respiramos, pelo fôlego de vida, te agradecer pelo toque do Espírito Santo, te agradecer pela noite anterior, quando deitamos, dormimos e despertamos no dia de hoje. Te agradecer porque vencemos mais um dia. Te agradecer porque entramos pela noite, todos sã e salvo, guardado e protegido pela Tua mão de poder. Te agradecer porque Tu tem nos escondido atrás da cruz todos os dias e tem nos protegido debaixo da Tua destra poderosa. Nós não temos palavras para agradecer, Pai, mas somos, Pai, ciente de que Tu és fiel. A palavra do Senhor diz que a Tua fidelidade dura para sempre e ela se estende de geração em geração. Por isso nós agradecemos e somos gratos. Obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco. Leve-nos em paz para as nossas casas e nos dê a segurança necessária. E que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, seja conosco hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia.